Hoje é dia importante no Conselho de Segurança da ONU. Tensão na América do Sul e um cessar-fogo imediato no Oriente Médio são os temas dos encontros. E você vai ver também. Desabamento de mina na região da Amazônia mata venezuelanos e deixa brasileiros feridos. Saques da poupança superam depósitos em novembro. Afundamento do solo em Maceió passa de 2 metros. Apesar de movimentação lenta, mina segue com risco de colapso. COP28 entra em reta final, com dúvidas sobre a possibilidade de acordo com relação aos combustíveis fósseis. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira? A Polícia Federal concluiu que 2 sírios naturalizados brasileiros foram os responsáveis pelo recrutamento de pessoas no Brasil para ataques terroristas do grupo radical Hezbollah. A conclusão foi obtida após um mês de investigação. Segundo a Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo da Polícia Federal, os acusados teriam recrutado 3 brasileiros que foram levados para o Líbano, base do grupo islâmico, para fazer as negociações. Na viagem, os brasileiros tinham passagens pagas, hospedagem em hotéis de luxo e presentes caros, além de receberem dinheiro. A prisão dos 2 foi convertida de temporária para preventiva sem prazo para acabar. Outros 2 suspeitos que haviam sido presos na Operação Trapiche foram soltos porque colaboraram com as investigações, repassando informações e imagens importantes. Segundo a Polícia Federal, eles não oferecem perigo à sociedade. Somente neste ano, o Brasil deportou ao menos 19 pessoas suspeitas de ligação com grupos terroristas. E o Conselho de Segurança vota nesta sexta-feira uma nova resolução sobre a guerra de Israel. O texto proposto pelos Emirados Árabes Unidos exige um cessar-fogo imediato. Ao redigirem a versão final do texto, representantes dos Emirados Árabes Unidos teriam ignorado sugestões dos Estados Unidos para mencionar pausas humanitárias e focar nas ações do Hamas, citando no lugar apenas uma preocupação grave com a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e com o sofrimento da população civil palestina. A resolução seria uma resposta à invocação do artigo 99 da Carta das Nações Unidas pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Essa foi a primeira vez em décadas que o artigo foi invocado. Para que uma resolução seja adotada pelo Conselho, é preciso ter o voto favorável da maioria dos 15 integrantes e nenhum veto por parte dos membros permanentes. São eles Estados Unidos, Reino Unido, França, China e também a Rússia. O conflito no Oriente Médio é um dos temas mais vetados da história do órgão e a dificuldade de se chegar a um consenso tem levantado questões sobre o real papel desse conselho. Bom, e o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Lopes, classificou como provocação os exercícios militares dos Estados Unidos na região da Guiana. As tensões aumentam pela disputa sobre Essequibo, um território rico em petróleo. A expectativa para essa sexta-feira é de uma outra reunião também do Conselho de Segurança da ONU para discutir esse conflito. Os Estados Unidos e da Guiana ocorrem em um contexto de tensão pela disputa sobre Essequibo, um território rico em petróleo. A disputa pelo Essequibo ganhou força depois que a petroleira americana ExxonMobil descobriu jazidas de petróleo importantes em 2015. A Venezuela afirma que o Essequibo faz parte de seu território, como em 1777, quando era colônia da Espanha, e apela ao Acordo de Genebra. Esse último foi assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, lançando as bases para uma solução negociada e anulando um laudo de 1899. A Guiana defende esse laudo e pede que ele seja ratificado pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é desconhecida pelo governo da Venezuela. A pedido da Guiana, o Conselho de Segurança da ONU se reunirá a portas fechadas nesta sexta-feira para discutir o conflito territorial. Já o secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse nesta quinta que a Venezuela não tem motivos para justificar uma ação unilateral. Não vejo absolutamente nenhum argumento para uma ação unilateral por parte da Venezuela. Tem que parar, afirmou Cameron
durante a entrevista coletiva com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Em meio à escalada, 5 militares morreram e outros 2 sobreviveram a um acidente de um helicóptero do Exército da Guiana que perdeu contato na quarta-feira em Essequibo. O chefe das Forças Armadas da Guiana, Omar Khan, disse que não há dados que sugiram que a Venezuela tenha algo a ver com o desaparecimento da aeronave. O caso será investigado. Como vimos, 2 importantes reuniões acontecem hoje para discutir conflitos diferentes em momentos distintos. Uma sobre a situação desumana e insustentável que vivem os moradores de Gaza após mais de 2 meses de guerra. E a outra para impedir o início de uma disputa territorial que tem sim potencial para virar um outro conflito, quem sabe uma outra guerra entre Venezuela e a Guiana. Para entendermos o que está em jogo nessa sexta-feira, as reuniões da ONU são o foco da nossa entrevista de hoje. Chamo agora para a nossa conversa Bárbara Crystal, gestora de políticas públicas. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Peço desculpas se eu errei aí a pronúncia do seu sobrenome. Não, tá perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Bárbara. Mais uma vez, o Conselho de Segurança da ONU se senta para debater uma resolução para tentar aí definir um cessar-fogo imediato na região de Gaza. Mas a diferença é que dessa vez foi acionado o artigo 99 da Carta da ONU. Eu gostaria que você explicasse, Bárbara, o que isso significa e quais as chances de chegarem a uma só voz de definirem de fato um acordo. Essa questão de colocar o conselho, ele chega a ser um pouco complicado, porque nas últimas vezes em que a gente teve aí ações relacionadas a essas decisões em relação à guerra, a gente não pode ter nenhum veto dos países permanentes. Dificilmente nós não teremos nenhum veto nessa questão. Por qual motivo? Acho que vocês devem ter visto nos mais diferentes depoimentos que Israel tem visto essa questão de se utilizar o artigo 99 como uma brecha, né, para uma continuidade de ação do Hamas. E nós temos que entender que o Hamas, ele é sim um grupo terrorista. Então, quando a gente pensa num cessar-fogo, em que eu deixo um grupo terrorista ainda é muito complicado. Obviamente que existem ressalvas que devem ser as zonas de corredores humanitários, que eles precisam ter continuidade, mas eu não vejo nesse primeiro momento uma possibilidade de 15 votos a favor e nenhum veto. O mais importante dessa questão é não se ter nenhum veto. E é claro, a gente tem que entender também que nós estamos em um outro momento de mundo. A questão da pandemia trouxe ações de decisões mais internacionais conjuntas. Então, esse momento, né, que se traz esse artigo 99, ele também tem essa característica de um mundo pós-pandemia, onde a gente tem aí um governo muito mais, entre aspas, único no país para decisões que têm impacto social e internacional. Porque uma guerra, ele não tem sua atuação naqueles países que estão em guerra. Ele tem uma atuação em diversos países que vão sofrer também. E a gente está com um probleminha com a conexão com a Bárbara. Eu vou continuar o jornal e a gente, nesse período, vai tentar retomar esse contato com ela. Sigo por aqui, então. O desabamento de uma mina a céu aberto na Amazônia venezuelana matou ao menos 10 venezuelanos e feriu outros 3 brasileiros. O garimpo fica localizado em San José de Huapadama, um estado de Bolívar. O colapso ocorreu em parte da estrutura e, desde então, equipes de resgate seguem no local em busca de desaparecidos. Matou, cara. Mete o carro, né?
Os 3 brasileiros feridos foram identificados como Edevaldo da Silva Almeida, José Edemilson da Silva e Leonardo dos Santos, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Cidadã do governo de Bolívar. Agentes da Secretaria de Segurança Cidadã e o governador Êndio Marcano estiveram na mina para acompanhar os trabalhos de resgate, de acordo com a pasta, sob instruções do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo a ONG SOS Orinoco, que denunciou o acidente nas redes sociais, a mina é de propriedade de um brasileiro conhecido como Paraíba. A organização não governamental classificou a atividade em Minas como desumana e havia noticiado um total de 18 mortos no episódio, o que não foi confirmado pelas autoridades locais. Ainda de acordo com a ONG, no dia 12 de novembro, a mesma mina sofreu um outro desabamento de um barranco de cerca de 10 metros. Na ocasião, não houve relatos de mortes. Que cena! E veja a seguir, afundamento do solo em Maceió passa de 2 metros. Apesar de movimentação lenta, mina segue com risco de colapso. E ainda, COP28 entra em reta final, com dúvidas sobre a possibilidade de acordo com relação aos combustíveis fósseis. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques, dessa vez do cenário nacional dessa sexta-feira para você. As vendas de carro zero devem crescer neste ano. Segundo a Anfávia, além das promoções, o setor trabalhou com folga em relação às peças de reposição. Mesmo depois do fim dos incentivos de venda de carro zero pelo governo, o ritmo no comércio de veículos no Brasil continua acelerado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em novembro, foram licenciadas 212 mil unidades, uma alta de 4,2%. No acumulado de janeiro a novembro, o crescimento alcança 9,1%, com mais de 2 milhões de veículos novos. A Anfávia estima que o mercado brasileiro em 2023 vai crescer 8,8% a mais em comparação com 2022. No ano passado, o setor também enfrentou problemas provocados pela falta de semicondutores. Já neste ano, as vendas de carros ainda se beneficiaram do programa do governo de maio, que ofereceu incentivos fiscais para permitir descontos na linha de automóveis mais baratos. E mesmo depois do programa, a média diária de vendas cresceu de forma consistente. Em dezembro, o ritmo continua forte, com médias diárias de emplacamentos em torno de 14.500 unidades, acima das médias dos meses anteriores, que ficaram em torno de 10 mil. A previsão é que a venda de carros híbridos e elétricos também segue em crescimento e esse ano deve aumentar em 80%, com 89 mil unidades vencidas. A participação de modelos vindos de outros países também subiu e passou de 13,7% em dezembro de 2022 para 18% este ano. A fatia da China foi a que mais cresceu. A poupança registrou em novembro o terceiro maior saque da história para um mês. De acordo com o Banco Central, esse foi o quinto resultado negativo seguido. O declínio da poupança persistiu em novembro, com o saque superando as aplicações em 3 bilhões e 300 milhões de reais no mês. Segundo o balanço do Banco Central, o volume representa o terceiro pior resultado para o mês na série histórica da caderneta, iniciada em 1995. Somente nos anos de 2021 e em 2022, as perdas da aplicação foram maiores. No mês passado, foram aplicados na poupança 326 bilhões e meio de reais, enquanto quase 330 bilhões de reais foram sacados pelos brasileiros.
A retirada derruba o saldo final da caderneta para 963 bilhões de reais. A recente perda de recursos da poupança pode ser explicada pelas outras opções de investimentos com rendimentos mais atrativos e com segurança semelhante, além do atual nível elevado da inadimplência. Neste ano, apenas o mês de junho teve resultado positivo, quando os investimentos na poupança superaram as retiradas em 2 bilhões e 600 milhões de reais. Com 10 perdas em 11 meses, a aplicação acumula saldo negativo de 101 bilhões e 600 milhões de reais no período. No ano passado, o saldo negativo foi ainda maior, de 103 bilhões e 237 milhões de reais, e figurou o pior ano na história da poupança. E olha só, um novo Pix, tipo débito automático, vai começar a valer a partir do ano que vem. A nova funcionalidade vai permitir que as pessoas usem o sistema para pagar aquelas contas que chegam todo mês, como água, escola, academia. Vamos ver. 2024 promete novidade para quem faz pagamentos via Pix. O Banco Central anunciou que, a partir do ano que vem, o sistema vai permitir que as pessoas agendem pagamentos de contas recorrentes, como água, luz, academias e empréstimos. Um esquema parecido com o que acontece hoje com o débito automático. Para oferecer o débito automático, as empresas precisam firmar convênios com todas as instituições financeiras. Mas, na prática, esse tipo de acordo só é fechado com bancos grandes. E, com isso, os clientes e negócios menores acabam ficando de fora do esquema. De acordo com o Banco Central, com o Pix automático, isso vai mudar. Basta a empresa fazer um acordo com apenas um banco e o serviço estará disponível para seus clientes. Assim, a companhia oferece o pagamento automático via Pix para todas as pessoas que usam o sistema, independentemente do banco onde elas têm conta. A previsão inicial era lançar o Pix automático em abril do próximo ano, mas a data foi alterada para outubro. E mudando de assunto, o afundamento do solo em Maceió, Alagoas, já passou de 2 metros. Apesar do ritmo mais lento registrado nas últimas horas, a Defesa Civil mantém o alerta. A Defesa Civil informou que o risco de colapso se mantém no bairro do Mutange, em Maceió. Segundo dados atualizados desta sexta-feira, o afundamento do solo sobre a mina da Braskem já é de 2 metros e 6 centímetros de profundidade. O órgão mantém um estado de alerta, apesar do ritmo estar mais lento. A velocidade registrada no último boletim foi de 0,23 centímetros por hora. O solo rebaixou 5,7 centímetros em 24 horas. A Defesa Civil informou que não dá para dizer que o solo está se estabilizando, porque a variação entre aumento e desaceleração tem sido constante nos últimos dias. Por isso, o monitoramento continua sendo sem interrupções. Por precaução, a recomendação é para que a população não transite na área desocupada. De acordo com estudos, as outras 34 minas que a empresa mantinha para extração de salgema na capital não correm risco de colapsar. E a COP28 entra em reta final com dúvidas sobre a possibilidade se será viável alcançar ou não um acordo sobre os combustíveis fósseis. Vamos ouvir o que o presidente falou. Por favor, vamos terminar este trabalho. Nos próximos 5 dias, temos o potencial para entregar uma mudança de paradigma que pode definir a economia global e o nosso futuro e colocar os mais vulneráveis no centro da ação climática. O dilema para a declaração final a ser apresentada a princípio na próxima terça é sobre abandonar ou reduzir o uso do petróleo, do gás e do carvão. A terceira opção, ainda mais polêmica, é a de não mencionar em absoluto os combustíveis fósseis, que representam mais de 75% da matriz energética mundial. A COP28 é a primeira conferência que faz um balanço da luta contra as mudanças climáticas desde 2015, quando foi assinado o Acordo de Paris. Uma das metas estabelecidas neste tratado foi alcançar a neutralidade zero de emissões de gases do efeito estufa até 2050. Essa edição fica por aqui com imagens direto da cidade portuária de Tanguier, no Marrocos.
Olha só que linda, a cidade tem uma população estimada em torno de 670 mil habitantes e está localizada no Estreito de Gibraltar. Não é lindo essa imagem? A cidade é muito famosa por suas rotas marítimas entre a África e a Europa, que foram descobertas há muito tempo, desde o século XV a.C. Além de ser um maravilhoso ponto turístico, como você observa aí, a cidade portuária conta com o antigo Palácio Sultão na encosta de uma colina, que nos dias de hoje se tornou um museu popular de peças marroquinas históricas. A cidade em si foi fundada no século V a.C. e desde então a popularidade dela só cresce. Com essa bela vista, quem não tem vontade de dar uma voltinha por lá, de conhecer melhor? Pelo fuso horário, Marrocos está a 4 horas à nossa frente, então enquanto aqui a gente tem aí o horário de 1h25, por lá são 5 horas da tarde e 25 minutos. Um espetáculo, não é mesmo? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Já já, a Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Um ótimo final de semana e até mais.